Algumas horas depois, Rosalind acorda ao som de alguém tossindo e percebe que está vindo de Taemon, que está de costas para ela. Taemon parece estar bastante angustiado, pois está segurando o peito com força e gemendo de dor, tentando não fazer muito barulho. Rosalind vira para inspecioná-lo e percebe que todo o corpo dele está queimando de febre, fazendo-o ficar encharcado de suor da cabeça aos pés. Rosalind fica cada vez mais preocupada com a saúde dele, enquanto começa a entrar em pânico se perguntando como ajudá-lo, mas Taemon rapidamente sai da cama e se arrasta para um canto. No entanto, quando Rosalind se aproxima dele, ele estende a mão, pedindo-lhe para ficar longe, pois instantaneamente sente outra dor aguda no peito, fazendo-o gritar de agonia. Rosalind percebe que isso pode ser a doença infame que assombra a linhagem de Timon, e ela pensa em como aliviá-lo de sua dor. Enquanto isso, Taemon está tentando se controlar ao máximo, já que a dor agonizante estava fazendo-o perder a sanidade. Ele sabe a razão por trás de sua condição atual, percebendo que deve ter usado seus poderes excessivamente sem liberar o calor de seu corpo, resultando na rápida deterioração de sua saúde. Ele continua gemendo de dor, com medo de perder o controle e quebrar sua promessa com Rosalind. Quando ela sugere que ela deveria chamar a empregada para vir e ajudar Taemon, ele imediatamente recusa a oferta, e Rosalind entende que deve ser porque seus poderes eram um segredo. Rosalind se sente completamente impotente, odiando o fato de que ela é incapaz de ajudar Taemon em seu momento raro de vulnerabilidade, apesar de toda a ajuda que ele lhe deu. Finalmente, ela se oferece para ajudá-lo ela mesma, surpreendendo Taemon com sua oferta, já que ela estava consentindo em dormir com ele e ajudá-lo. E o clima muda instantaneamente enquanto Taemon acaricia gentilmente o rosto dela e a beija apaixonadamente. Depois de passarem uma noite íntima juntos, Rosalind fica exausta e implora Taemon para deixá-la dormir, mas ele permanece tão entusiasmado como estava horas atrás e continua beijando seu pescoço. Rosalind fica aliviada ao ver o rosto dele brilhando, pois não suportaria vê-lo sofrendo como na noite passada, mas agora seus traços bonitos estavam tão perto dela e ela não podia deixar de se sentir sortuda por ter um homem tão lindo só para si. Enquanto isso, os ânimos de Taemon estão elevados, pois ele chama Rosalind pelo seu novo nome, Erinosha, e confessa que apesar de sua aparência fria, ela tinha um coração caloroso e gentil. Ele deita ao lado dela enquanto o casal se envolve um no outro e eles adormecem ao som suave das ondas do mar ao fundo, fazendo Taemon se sentir como se estivesse no céu. Taemon é despertado pelo barulho de pessoas discutindo do lado de fora de seu quarto, enquanto o imperador de amor está parado na porta discutindo com o servo para deixá-lo entrar. O imperador Tel fica aliviado ao ver a porta se abrindo quando Taemon finalmente sai perguntando por que o imperador estava em sua porta tão cedo. Tel informa a ele que eram 15 horas, o que surpreende Taemon, pois ele diz que não estava se sentindo bem e as horas devem ter passado rápido enquanto ele estava doente. Tel sugere que eles vão para o quarto dele para conversar, mas Taemon imediatamente recusa, dizendo que eles devem conversar na sala de estar. Tel age magoada com sua rejeição, mas quando ela descobre que Taemon estava planejando visitar o Palácio Imperial de qualquer maneira, ela fica animada com a ideia de passar mais tempo com ele. Tel de repente fica séria, dizendo a Taemon que ela estava ciente de que ele trouxe algo de Thanatos para amor. Taemon mente diz que havia apenas uma mulher nua aleatória em sua cama e nenhum objeto secreto de Thanatos, mas o imperador permanece duvidoso. O imperador parece bastante ciumento e pede a Taemon para começar a namorá-la, mas Taemon recusa educadamente a oferta absurda. Tel irrompe pela porta esperando encontrar a mulher misteriosa com quem Taemon estava dormindo. Ainda há um longo caminho a percorrer até que Rosalind aceite completamente o afeto de Aman e encontre sua vontade de viver novamente, apoiada por seu desejo de vingança. A história continua quando o imperador Tel invade o quarto de Taemon, brincando sobre sua falta de interesse por mulheres e curiosidade sobre a mulher que ele diz estar escondendo. No entanto, para sua surpresa, Tel descobre Rosalind debaixo das cobertas assim que as puxa, envolta apenas em lençóis brancos e sedosos. O imperador se surpreende ao ver que Taemon não estava mentindo. Enquanto isso, Taemon esfrega a testa exasperado, dizendo a ela que ela está passando dos limites ao invadir seu quarto. No entanto, Tel não dá atenção à sua reclamação e observa Rosalind mais de perto, sua aparência lembrando a infame rainha de Thanatos.
que tem os mesmos cabelos grisalhos e olhos ametista. Ao ser questionado sobre isso, Taemon nega todas as acusações, se perguntando quem passou essa informação para ela quando ninguém sequer viu o valioso item infame que ele trouxe da Terra Gelada em primeiro lugar. Enquanto o general ameaça ensinar uma lição para essa pessoa, Tel permanece destemido e diz a ele para investigar a identidade do mensageiro por conta própria. Com um suspiro derrotado, Taemon revela que trouxe uma pele de cervo de chifre prateado como presente para Tel, surpreendendo igualmente as duas mulheres. O imperador exaltado elogia Taemon em voz alta por trazer o item ultra raro que ela procurava há muito tempo para criar uma armadura que resistisse a venenos demoníacos, e pede que ele a traga ao Palácio Imperial imediatamente. O general preguiçoso se pergunta por que ele deveria ser o único a fazer todo o trabalho manual quando já trabalhou o suficiente para obter a pele de cervo. No entanto, Tel insiste que ele faça o que é mandado e receba tudo o que deseja em troca. Taemon suspira aliviado, esperando que o imperador finalmente esqueça Rosalind. No entanto, seu suborno não funciona e Tel ainda pergunta sobre a identidade de Rosalind. Taemon mente que a comprou no mercado de escravos a caminho de casa, o que deixa o imperador cético, já que ele normalmente não gosta de tocar em mulheres. O general ignora isso e afirma que não é verdade e que, sendo um homem, ele também tem necessidades. No entanto, Tel não fica convencida e se pergunta por que ele de repente quer dormir com mulheres depois de todo esse tempo. Taemon sorri de forma sarcástica e concorda que tem um motivo oculto, acariciando o rosto de Rosalind, e argumenta que é porque ela se parece com aquela pessoa, ou seja, a verdadeira imperatriz de Tanitos. Esse motivo parece convencer Tel imediatamente, e ela se volta para Rosalind e questiona de onde ela veio. A imperatriz fica em silêncio por um momento, observando ansiosamente a ruiva antes de puxar vigorosamente. Taemon para-se de repente questionar a identidade de Tel, perguntando se ele pretende se casar com ela e depois descartá-la. Taemon fica atordoado ao ouvi-la falar outra língua que vem da terra dos Hiroshima, uma tribo com a qual Tel costuma ser mais gentil, e responde a ela na mesma língua, tranquilizando-a de que o intruso é o imperador e não tem más intenções. Ele também promete a ela que não tem esposa. Enquanto isso, Tel fica surpresa ao descobrir que ela é da tribo Arusha. Ela então se pergunta como acabou sendo vendida como escrava e pergunta sobre seu nome. Rosalind inicialmente não tem certeza do que dizer, mas eventualmente diz a ela que seu nome é Erinosha. Essa confissão faz o coração de Taemon disparar, pois ele percebe que ela sabia o tempo todo que o apelido que ele deu a ela se refere ao mar mais bonito do mundo. Com o imperador e Taemon fora, a cansada imperatriz se deita novamente na cama e se pergunta se o último realmente não tem necessidades sexuais, lembrando de todas as suas interações até agora. Ela deduz que ele não passa de um pervertido aos olhos dela e lembra a si mesma que a noite anterior em que passaram juntos só aconteceu porque Taemon estava se contorcendo de dor, e ela relutantemente usou sua ajuda para retribuir toda a sua ajuda até agora, enquanto ela afasta suas preocupações com um general e se vira para o lado, encarando o magnífico mar diante de seus olhos. Ela se lembra que ele mencionou os veados sagrados de chifre prateado, o que a faz lembrar de como o último imperador permitiu que crianças chamadas Lagorances se aproximassem desses seres sensíveis para alimentá-los e domesticá-los. Ela também se lembra que da última vez que verificou, apenas duas dessas crianças ainda estavam vivas e trabalhando, Miria e Lucentia, que vieram até ela com o pedido sincero de que os veados fiquem protegidos do novo imperador e que suas vidas sejam preservadas de sua tirania sem sentido. A imperatriz prometeu isso e a segurança dos veados, e disse que faria tudo o que fosse possível enquanto vivesse. Enquanto ela se acalma com essa nova ansiedade e se pergunta como as duas estão se saindo, Taemin chega e se pergunta sobre o que ela está pensando, chamando-a de sua pequena raposa prateada. Ele se pergunta se ela está preocupada em ser expulsa de seu palácio, apenas para Roselan expressar que não quer ser tratada como uma escrava em seu quarto. Taemon sorri e enquanto muda de posição de ao lado dela para deitar em seu colo, ele se pergunta se ela gostaria de se tornar um casal com ele. Ele também argumenta que é apenas natural, já que o relacionamento deles está progredindo rapidamente desde a noite anterior. Mas a imperatriz o rejeita friamente, lembrando de que ela não gosta muito dele, o que o faz se perguntar por que ela é tão gentil com ele se o que ela diz é a sua honesta verdade.
e ela questiona se realmente está sendo gentil. Isso deixa Taemin sem palavras por um momento, enquanto ela se deita novamente na cama de costas para ele. Depois de um momento, ela questiona o que ele quer dela afinal, apenas para ele lembrá-la de que já respondeu essa pergunta dela. Isso a faz lembrar daquela vez em que ela fez a mesma pergunta a ele em seu primeiro dia em Moeru e ele respondeu dizendo que quer sua experiência, conhecimento, mente e coração. Ela morde os lábios ao se lembrar disso antes de se forçar a sentar e se perguntar se isso realmente é verdade. Taemon pede a ela que não questione suas intenções, pois ele não planeja brincar com ela. Ele então se vira para ela com um sorriso diabólico no rosto e a empurra para baixo, com as costas pressionadas contra o colchão, e pede a ela para pelo menos ter em mente que uma vez que ela cair em suas mãos, ele nunca a deixará partir, mesmo que ela comece a suspeitar de suas intenções e sentimentos. À noite, os dois jantam na varanda novamente, com a bela vista do mar iluminando sua refeição. Rosalind, um pouco ansiosa, pergunta a Taemin se eventos como o da noite anterior acontecerão novamente. O general continua a mastigar sua comida e responde descuidadamente que talvez sim, talvez não. A imperatriz se pergunta se é por causa de sua estranha habilidade, o que o faz balançar a cabeça concordando, levando-a a questionar se sua condição piorou porque ele tentou salvá-la. Taemon diz que ela está meio certa e meio errada, principalmente porque, para começo de conversa, ele ainda não consegue controlar seus poderes. Rosalind pergunta por que isso é assim, e o general explica, pressionando contra seu coração, que é porque ele ainda não foi marcado. Isso a faz se perguntar por que ele está falando sobre algo que envolve deuses, e ele explica que é porque todas as habilidades divinas funcionam de maneira diferente. Suas respostas ambíguas a fazem se perguntar se o que ele está sofrendo é uma doença genética. Taemon diz que ela está correta e explica que embora ele não tenha certeza, já que ele não usou tanta força para curar alguém antes, ele sente que se ele acabar gravando alguém, ele pode viver um pouco mais. O sorriso em seu rosto faz Rosalind soltar uma risada também, enquanto zomba por ter uma habilidade divina tão sem vergonha quanto ele. No entanto, Taemon apenas deixa um sorriso gentil se formar em seus lábios e estende a mão para ela, pedindo-lhe para confiar nele desta vez. Enquanto isso, em um navio de carga em algum lugar no meio do oceano, nosso sentido é despertado por alguns sussurros e barulhos, e se encontra em uma gaiola. Ao se arrastar para fora e segurar as grades, ele sente o cheiro do mar e nota o movimento ondulante do navio, e usa as informações para deduzir que ele está atualmente em um navio sendo transportado por traficantes de seres humanos. Assim que a realização começa a surgir nele, nosso sentido começa a reclamar e gritar com os sequestradores para soltá-lo da gaiola. Dois homens adultos ficam perto de sua cela, irritados com seu constante reclamar, e decidem fazê-lo dormir, mesmo quando ele afirma ser membro da Academia Real. Eles não lhe dão ouvidos e fecham a cela, deslizando uma bomba de fumaça para dentro dela. Assim que ele começa a desmaiar pelo efeito dos sedativos, ele tenta gritar por ajuda, mas se vê incapaz. Impotente enquanto seu corpo cede ao chão, ele percebe que a herança que Roselan lhe deu está emitindo um brilho estranho. No entanto, antes que ele possa entender isso, ele perde a consciência. Por outro lado, no terraço de Taemon, Rosalind responde à sua sugestão e questiona de forma brusca por que ela deveria ser a única a marcar com ele. Ele afirma que isso tornará seus poderes estáveis e, em troca, ela pode se tornar sua marcadora e compartilhar sua habilidade. O imperador afirma que seus poderes não são necessários para ela suportar, e o general sorri dizendo que, além de tudo, ele a ajudará com suas lutas e a curará sem temer por sua vida se ela for ferida novamente. Além disso, ele oferece a ela a oportunidade de dizer o que ela quer em troca. Se isso não for suficiente, Roslin sussurra friamente que ela não quer nada, o que faz Taemon alcançar sua mão e acariciá-la suavemente antes de sorrir ternamente e prometer se tornar seu monstro leal em troca de sua marcação. A imperatriz responde friamente que ele já é um monstro de seu próprio tipo, enquanto o general promete que nunca a trairá. Apesar de se sentir um pouco envergonhada, Rosalind diz a ele que ele precisa traí-la, se necessário. No entanto, Taemon pede a ela que não o julgue tão facilmente, afinal, ele está jurando lealdade a ela. A imperatriz ainda está cética, então ele permite que ela pense nele da maneira que quiser e dá a ela tempo para pensar, esperando receber sua resposta quando ele retornar.
Sentindo-se pressionada e um pouco desanimada, Rosalind olha para as ondas quebrando abaixo dela, pois se vê dividida entre sua mente e suas emoções. À noite, Tasha e Lewis sentam-se ao lado da imperatriz distraída e elogiam como tem sido um mês desde que ela chegou ao palácio deles e tem proporcionado a eles um novo senso de criatividade, a ponto de se encontrarem escrevendo romances. A conversa chama a atenção de Rosalind, que se pergunta o que eles querem dizer com romances. O duo animado começa a explicar sua primeira história. Uma história que gira em torno de uma bela senhora de cabelos grisalhos que foi sequestrada por um senhor da guerra de olhos vermelhos, que também é o general de um país abandonado, e se torna tão obcecado pela senhora que não a deixa em paz. Eventualmente a senhora cede ao seu amor e começa a nutrir sentimentos por ele, enquanto a imperatriz desapontada olha fixamente para os dois, entusiasmados com uma história que soa suspeitosamente semelhante à sua própria. Os dois começam a se perguntar de onde vem a protagonista feminina de seu romance. Um deles se pergunta se é de Thanatos e o outro se pergunta se a personagem deve se parecer com a rainha daquele país, que há rumores de ser uma beleza. No entanto, eles rapidamente descartam a ideia enquanto se viram para Rosalind e a tranquilizam, dizendo que ela é ainda mais bonita do que a rainha de Thanatos. Rosalind sorri gentilmente enquanto testemunha o entusiasmo deles sem divisão, e pede para ler a história deles assim que estiver pronta. Neste momento, Arcel entra na sala e sugere que a imperatriz não leia a história deles afinal, porque o amor sobre o qual eles estão falando pode ser muito forte para os leitores. Os gêmeos se voltam para ela e explicam que cenas íntimas como essa são necessárias para um romance como o deles, mas descartam imediatamente a discussão sobre o romance e começam a provocar a pobre empregada. Enquanto isso, Rosalind observa silenciosamente sua brincadeira com um sorriso gentil no rosto. À noite, ela se vê envolta no caloroso abraço de Taemin enquanto ele dorme confortavelmente ao lado dela. Seu calor, generosidade e a bondade demonstrada por seus servos em relação a ela a fazem se perguntar se ela realmente não precisa fazer nada para retribuir por essa paz recém-descoberta. Alguns dias depois, os travessos gêmeos perguntam se ela gostaria de sair do castelo de Taemin e dar um passeio com eles, enquanto Arcel cuida de seu cabelo. Embora ela esteja um pouco cética em relação aos soldados estacionados ao redor da mansão por causa dela, ela concorda em ir com eles. Ao sair do quarto, um grupo de homens que parecem ser soldados a cercam, fazendo com que os gêmeos se agarrem nervosamente à imperatriz enquanto pedem para ela ter cuidado. Rosalind percebe como o número desses soldados é ainda maior do que costumava ter ao seu redor em Thanatos como rainha, e decide que é melhor não sair. No entanto, quando os gêmeos ouvem sobre sua decisão, eles a convencem a sair mesmo assim, argumentando que eles até arranjaram uma carruagem para ela. Essa revelação a deixa ainda mais cética sobre sua decisão, enquanto ela avalia sua posição como escrava do general e compara com o protocolo que está recebendo. Justo quando ela decide voltar, Taemin aparece no final da escada e se pergunta por que ela não está saindo. Ela desce imediatamente as escadas e explica que é porque há muitas pessoas ao seu redor. Ele olha para cima para contar os soldados e seus cúmplices e a encara, se perguntando por que ela está tão ansiosa com apenas 10 pessoas. Ela explica que nunca teve tantos acompanhantes ao seu redor em Thanatos, e além disso, ela nem é uma rainha em seu país. Suas preocupações são recebidas com um sorriso brincalhão de Taemin, que elabora que ela é de fato Erinosh agora sua amada e bela escrava. Sua piada faz com que ela suspira, respondendo que ela preferiria escolher a morte mais uma vez do que ser chamada de escrava dele novamente. Sua irritação apenas o incentiva a continuar seu pequeno drama, e ele inclina a cabeça diante dela, segurando o peito dramaticamente, elogiando-a por acertá-lo onde dói ao ameaçá-lo com suicídio mais uma vez, e oferece-se para ser aquele que se curva diante dela. Em vez de ficar cansada com sua infantilidade, Rosalind rende os dentes e começa a se afastar, apenas para ser parada por Taemon, que se desculpa por sua estupidez e promete não brincar assim novamente. Franzindo a testa, ela expressa que quer deixá-lo novamente, mas ao ouvir que ele está sofrendo por causa dela, ela se acalma e gentilmente pede para ele soltar sua mão.
Taemon sorri e oferece para passear pela praia com ela, se ela estiver muito ansiosa para sair de casa e passear pela cidade de carruagem por enquanto, uma oferta que faz seus olhos brilharem quase imediatamente. Momentos depois, enquanto os dois estão na praia observando as ondas batendo contra ela, Taemon se pergunta se ela acha a vista bonita. Rosalind responde que sim, tanto que ela quer observá-la todos os dias. Assim que ela diz isso, ela fica em silêncio por um momento, pensando consigo mesma, antes de se virar para Taemon e chamar seu nome. Uma vez que ela chama sua atenção, ela se pergunta se ele gostaria de deixar uma marca nela. Taemon não entende, então ela elabora, refletindo sobre como seus pensamentos mudaram desde o tempo em que costumava pensar em se matar até agora. Ela diz a ele que ele é a razão por trás disso. Ao ouvir isso, Rosalind se concentra nos negócios e permite que ele peça qualquer coisa relacionada ao ritual de gravura em troca de ouvir seus desejos. Ele se pergunta se ela quer assinar um contrato com ele, o que ela admite, fazendo-o sorrir e expressar sua gratidão, junto com uma oferta para conceder-lhe 3 desejos. Rosalind diz que precisa que ele realize pelo menos 5 de seus desejos, o que o faz sorrir enquanto compara sua ambição crescente com suas vidas passadas. No entanto, antes que ele possa aproveitar o retorno de sua amada imperatriz, ela lhe pede mais uma coisa, a promessa de nunca se apaixonar por ela. Sua declaração desencadeia algo ruim dentro dele, transformando seu sorriso em uma carranca. Enquanto isso, a imperatriz continua dizendo que, embora esteja ciente do desejo dele por ela, ela não quer que se transforme em amor. Taemon rende os dentes, irritado por ela estar dizendo isso em voz alta, algo que ele já sabia muito bem, e a chama de arrogante por pensar que ele se apaixonaria por alguém como ela. No entanto, Rosalind se sente aliviada ao ouvir isso e chama a situação de sorte. Ainda irritado, Taemon questiona o que acontecerá se ele recusar essa cláusula, apenas para descobrir que nenhum contrato será criado nesse caso. Ele começa a negociar, perguntando o que aconteceria se ele se apaixonasse por ela, mas ela não percebesse. Rosalind responde que nesse caso ele destruirá diretamente sua marca nela, levando-o a concluir que as marcas sagradas dos deuses não são tão fáceis de destruir. Para contra-argumentar, ela sugere que eles criem um documento sagrado com suas cláusulas, algo que não será destruído e os forçará a cumprir suas cláusulas. Suas sugestões o fazem perder a paciência, enquanto ele aperta os punhos diante de sua boca doce, porém mortal. Ele alcança seu rosto e acaricia seus lábios, perguntando o que acontecerá se ela acabar se apaixonando por ele em vez disso. Rosalind sorri e afirma que isso não acontecerá, no entanto, caso aconteça, ela permite que ele faça o que quiser. Em seguida, ele pode optar por manter a marca ou destruí-la. Ao remover a mão de seu rosto, Rosalind decide prosseguir com a preparação do contrato, mas Taemon a interrompe, perguntando por que ela pensa que ele a deixaria sozinha com suas próprias condições e não pediria nada para si mesmo. Ela pede a ele para apresentar todas as suas condições, e ele olha para a perna dela, que está enfaixada, sussurrando que ele quer sua perna direita. A demanda causa um arrepio em sua espinha, enquanto a imperatriz confusa se pergunta com medo se ele quer que ela a corte. Ele fica perplexo ao ver sua reação e sugere que, em vez de cortar, eles deveriam tentar curá-la. No entanto, a imperatriz ainda não entende e se entrega a ele, permitindo que ele faça o que quiser com sua perna inútil. Ao ouvir isso, o cavaleiro se ajoelha e acaricia gentilmente sua perna enquanto ela a estende para ele, antes de depositar um beijo suave nela, afirmando que essa parte do corpo agora pertence completamente a ele. No entanto, Rosalind fica envergonhada e sente-se mais certa de que esse cara é realmente um pervertido. Enquanto isso, no Palácio Real de Thanatos, Gelati causa estragos e continua incomodando seu mordomo para buscar mais remédios para sua angústia no coração, mesmo quando o pobre mordomo tenta argumentar com o imperador insano e explica que os remédios só irão piorar sua situação de acordo com o que os médicos têm dito. Gelati continua gritando sobre como ele vai morrer e que seus servos todos o querem morto. À medida que sua sanidade se torna mais frágil, ele acusa seu mordomo de ser o homem da falecida rainha. Mesmo quando ele lembra a ele como ele esteve com ele desde sua infância, ele parece não convencido e continua culpando sua esposa aparentemente morta por sua deterioração. Ele grita que é a maldição dela que o deixou nesse estado atual. Enquanto ele agarra seu coração dolorido,
ele ordena que seus homens incendeiem a mansão do pôr do sol em retaliação. Quando seu mordomo tenta argumentar com ele mais uma vez, ele ameaça matá-lo ou cortar sua língua se ele se atrever a ir contra ele. Isso faz o mordomo se curvar diante dele e sair de seu quarto, prometendo executar seu plano insano enquanto ele fica sozinho. Gelati faz caretas e ri histérico, dizendo à rainha para ver se ela consegue vencer contra ele agora. Algum tempo depois, enquanto Taman e Roselyn almoçam juntos no terraço de sua mansão, ele fala sobre o imperador Tel e a chama de pessoa suspeitosamente perspicaz. A imperatriz o ouve atentamente. Ele explica que apesar de usar o couro de veado para suborná-la, ela ainda parece bastante irritada com a existência de Roselyn. Esta última se pergunta como ele pode dizer isso e ele faz um gesto em direção aos servos e plebeus que vagam abaixo deles e pede para ela notar a grande quantidade deles. Ele deduz que as pessoas têm o seguido e observado os dois, fazendo a mulher se perguntar por que o imperador iria tão longe dado que ela tem um bom relacionamento com Taman. Ele simplesmente afirma que é porque ela é suspeita e possivelmente sentiu algo estranho quando se encontrou com ela em sua mansão meses atrás. No entanto, como ela não tem nenhuma prova contra sua verdadeira identidade, ela tem enviado pessoas para recolher evidências. Roselyn ouve atentamente sua dedução especializada, mas não faz nenhum comentário próprio. Em vez disso, ela põe a colher de lado, fazendo Taman se perguntar se ela não gosta da comida. Roselyn responde que é apenas que ela está satisfeita, ganhando um sorriso do cavaleiro, que brinca que ela não será capaz de passar pelo ritual de gravação se ela comer assim, deixando-a envergonhada. Ela pergunta se essa é a única maneira de marcar um ao outro, e Taman não sugere uma alternativa, fazendo-a suspirar com a cabeça nas mãos enquanto agarra a toalha de mesa e se amaldiçoa por ser tão facilmente encantada por seu rosto. Taman se pergunta o que está acontecendo, mas ela simplesmente o ignora, dizendo que entende afinal. Então, um servo coloca pratos cheios de ostras diante deles, e Taman explica à imperatriz como essas ostras são uma das mais raras iguarias do mar do mundo. Surpresa ao ver como elas são na vida real, Roselyn questiona se elas realmente são ostras, fazendo-se perguntar se ela nunca as experimentou antes. Ele continua encorajando-a a experimentá-las, e assim que a imperatriz coloca um pedaço em sua boca, suas papilas gustativas são instantaneamente satisfeitas, algo que o cavaleiro não deixa de notar. Ele sorri para a reação dela e informa como essa iguaria tem um nome próprio e também é conhecida como grito da noiva, pois tradicionalmente é algo que um casal casado tem antes da primeira noite juntos. Depois de consumir isso, a noiva passa a noite gritando, e assim o prato tem seu nome peculiar. Enquanto o homem sorri gentilmente, ele promete testá-lo esta noite e ver por si mesmo se o nome combina com a iguaria ou não. Sua discussão sem vergonha enfurece Roselyn, que se levanta furiosa de sua cadeira e se aproxima dele. Enquanto isso, Taemin continua brincando sobre o quão longe é a meia-noite mesmo agora e que ele não pode esperar para que ela chegue. Chutando sua comida vigorosamente com irritação, ela pede para ele calar a boca e embora ele brinque sobre seu temperamento, Taemon promete não ser vulgar novamente. À noite, Renazo cavalga rapidamente até a mansão de Taiman e assim que ele entra em sua casa, pergunta sobre seu paradeiro ao caseiro. O caseiro diz a ele que ele está tomando banho e embora o momento o deixe desconfiado, ele pede ao mordomo que o avise que ele está aqui para vê-lo sobre um assunto urgente. Enquanto ele se acomoda em um sofá em sua sala de estar e fica dolorosamente cansado de esperar, ele explode com Taemon quando ele finalmente aparece e questiona por que ele demorou tanto, brincando que ele está agindo como um noivo em sua noite de casamento. Taemon se pergunta por que ele está aqui tão tarde, apenas para ser completamente ignorado pelo homem, que em vez disso se pergunta por que ele está cheirando tão bem, lembrando-se de que ele odiava usar shampoo e cheiros doces mexendo em seu cabelo. Taemon simplesmente afirma que as pessoas podem mudar e se pergunta por que ele está aqui mais uma vez, voltando ao seu comportamento habitual. Lonaço revela que o imperador está monitorando sua casa e que ele viu homens suspeitos espreitando também na casa de Taemon em seu caminho para cá e se pergunta por que isso é. Taemon simplesmente afirma que é porque o rei sabe sobre a verdade, deixando a boca de Linace escancarada de surpresa, enquanto seu comandante continua explicando como Tel invadiu seu quarto algumas noites atrás e descobriu Roselyn. Ele revela que mentiu sobre Roselan ser uma escrava para convencê-la,
deixando Linaço se perguntando se ele realmente acreditou nisso. Taemon afirma que se ele acreditasse, ele não estaria monitorando sua casa agora, fazendo Linaço se preocupar com o que aconteceria se a verdadeira identidade de Roselan fosse descoberta. Taemin questiona o que pode acontecer afinal, já que o imperador não pode tirá-la dele, uma afirmação que alivia Linaço, que concorda com ele instantaneamente. Suspirando, ele então mostra um pequeno pergaminho enrolado para Taemon e revela que o encontrou em um leilão e achou que seria útil na certificação. Nele está escrito que para dar vida, faça a marca antes que a sexta lua se levante e a quinta noite passe, e se alguém desejar tomar posse do tesouro, ele deve resgatar a criança tentando passar pela fronteira, caso contrário, tudo pertencerá aos mortos. Enquanto Taemon lê cuidadosamente, ele compara com a profecia sobre seu poder, que também envolve o contraste entre vida e morte, levando-o a se perguntar se alguém já sabe sobre seus planos. Ele pergunta a Linaço se mais alguém já viu, apenas para descobrir que ele é o único, o que faz Taemon pedir a ele para manter segredo por enquanto. Enquanto Rosalind se prepara para o ritual de marcação e se ensopa em um banho quente com aroma de rosas, ela lembra a si mesma que é apenas uma marca e um contrato e se pergunta por que se sente tão nervosa com isso. Momentos depois, enquanto ela está do lado de fora do quarto de Taeman, ela hesita em entrar a princípio. Eventualmente, ela solta um suspiro e decide entrar, apenas para descobrir que sua cama ainda está vazia e ele ainda não está aqui. Perguntando-se o que deve fazer, ela se acomoda na cama dele e enquanto mexe nas mãos nervosamente, sua ansiedade a traz de volta a uma de suas memórias mais temidas. Ela se lembra de como uma noite, um Gelati bêbado e sem sentido entrou em seu quarto e questionou por que e como alguém a abraçaria se ela continuasse parecendo um cadáver frio e duro. Não recebendo resposta, exceto por seus olhos profundos e inabaláveis olhando para o horizonte, isso só o enfureceu mais. Enquanto ele quebrou a garrafa de vinho em suas mãos, insultou seus olhos violetas, comparando seu olhar ao de pessoas mortas e atacou como seu rosto destrói o humor de um homem, Rosalind continua a se manter calma e quieta. O imperador bêbado continuou a insultar sua aparência, questionando se ela sequer tinha emoções e disse que, como ela está morta por dentro, não pode mostrar nenhuma delas. Voltando ao presente, enquanto Roselan permanece sentada na cama, ela percebe que está se sentindo nervosa depois de tantos anos, simplesmente porque foi anestesiada pelo tratamento cruel que recebeu das mãos de Gelati. Nesse momento, Taemon entra no quarto e se diz honrado de estar em sua companhia, questionando o que ele deve fazer agora, enquanto se ajoelha diante dela e sorri. Enquanto ele olha para cima, ele confessa que esperou a vida toda por ela e que ela é como um presente para ele, deixando-a atordoada. Enquanto ele se acomoda ao lado dela, ele admite que tudo tem parecido um sonho desde o momento em que a conheceu nas montanhas geladas de Crotúria, o que instantaneamente abala a imperatriz. No entanto, ela imediatamente se recompõe e lembra a si mesma para não se deixar levar por esse homem. Ela questiona como eles podem falar assim com um mero estranho, e ele responde que é devido ao seu charme. Assim que a imperatriz solta um suspiro diante de sua resposta presunçosa, ele oferece a ela um copo de vinho e a incentiva a beber com ele para aliviar o estresse. Ela aceita a oferta e assim que brindam ao seu contrato, Taemon afirma que este é o mesmo vinho que os casais bebem em sua primeira noite juntos, mas se pergunta se isso se aplica aos casais que dormem juntos mas não são oficialmente casados. Rosalind se vira para Taemon e questiona se os dois não estão compartilhando algo romântico neste momento, ao que ele dramaticamente afirma que deve ser verdade, já que seu coração está batendo tão alto que está prestes a explodir. Ele se pergunta se ele é o único que se sente dessa maneira, fazendo Roselan dizer que só vai acreditar nele se o coração dele realmente explodir. Ele questiona dramaticamente como lábios tão lindos como os dela podem dizer algo tão cruel, recebendo um olhar furioso da imperatriz, que lhe diz para parar de agir assim apenas porque ele não pode se sentir envergonhado. Taemon se pergunta se isso é verdade e se, na realidade, não é verdade que ela é quem não está se sentindo igualmente envergonhada que ele, encarando o homem mais uma vez. Rosalind começa a beber a garrafa inteira de vinho para manter sua vergonha à distância, apenas para ser interrompida por Taemon, que promete não provocá-la mais e tira a garrafa de seu alcance.
ele ainda lhe diz que não é uma boa ideia beber tanto de uma vez, o que a faz questionar o porquê. Porém, ele apenas acaricia seu rosto e sorri gentilmente para ela sem dizer uma palavra. Em seguida, ele a empurra de volta na cama e, enquanto entrelaça seus dedos, diz que não é bom se ela vai se sentir nervosa. Rosaline nega sentir dessa maneira por ele, apenas para que ele agarre sua mão e confesse que ele também está se sentindo tão nervoso, porém é melhor agora que ele está a segurando. Com isso, ele a beija com paixão e ela envolve seus braços em volta de seu pescoço, cedendo ao seu afeto. Na manhã seguinte, Theo pergunta a seus homens sobre as atividades de Rosalind e fica surpreso ao saber que ela não saiu nenhuma vez durante sua estadia de um mês na mansão de Taemon. Ele entende que a mansão é bastante espaçosa. No entanto, ela ainda acha estranho quando olha pela janela de vidro. Ela se pergunta o que Taemon tem tramado e tem certeza de que ele realmente trouxe a rainha de Thanatos consigo, mas se sente aflita, pois acredita que ele não pode mentir para ela, especialmente sobre ela ser escrava de Niox. Enquanto isso, na mansão de Taemon, um brilho suave do sol ilumina o quarto, enquanto tons quentes pintam o céu refletindo suas cores nas cobertas. Rosalind abre delicadamente os olhos com a luz da manhã brilhando em seu rosto, encontrando Taemin dormindo pacificamente ao seu lado. No palácio de Thanatos, Natasha se encontra ao lado da cama de Gelati, o imperador, que parece cada vez mais doente a cada dia. Gradualmente, ela aproxima a mão do imperador e a coloca em sua testa com um sorriso astuto no rosto, comentando que sua condição só pode ser monitorada no santuário e que é apenas pela vontade de Deus que ele acabou assim. De repente, o imperador segura firmemente sua mão em sua testa, o que assusta Natasha e faz seu coração disparar. Em um momento, ela usa expressões de tristeza em seu rosto, comentando sobre a fraqueza de sua majestade e como sua condição a deixa arrasada. O imperador, inconsciente de sua natureza doente, acaricia suas bochechas e reconhece como ela é a única pessoa que permaneceu ao seu lado. Enquanto ele exala forçadamente, Natasha conta sobre sua condição e como ele desmaiou de manhã e ficou inconsciente por 12 horas. Ela insinua ainda mais que ficar ao lado dele é a tarefa mais importante para ela, pedindo ao imperador que abandone suas preocupações e volte a dormir tranquilamente. Vendo a preocupação refletida em seus olhos, o imperador está determinado a tornar Natasha sua rainha, e ela imediatamente insiste que não está cuidando dele para alcançar esse objetivo oculto, mas sim ela se preocupa profundamente com o imperador. Ao perceber a fadiga em seus olhos, ela segura suavemente sua mão e pede a ele para deixar de lado suas preocupações e relaxar completamente. O imperador tropeça em suas palavras e, com os olhos pesados, reitera sua intenção de fazer de Natasha a rainha de seu país, enquanto seu aperto afrouxa em sua mão e ele rapidamente adormece. Enquanto segura sua mão, Natasha percebe o suor em suas palmas e se pergunta o que aconteceu nos 5 minutos em que ela esteve no quarto que levou à sua transpiração profusa. Pensando sobre seu futuro caso o imperador faleça, Natasha coloca a mão em sua barriga grávida e silenciosamente implora para que ele viva até que ela dê à luz seu filho. Enquanto ela reflete sobre as habilidades aparentemente medíocres do imperador enquanto ele está deitado em sua cama sofrendo com sua doença, ela sai do quarto com a mente ainda preocupada com sua condição e quantas pessoas ele matou que o levaram à sua doença atual. Enquanto atravessa o salão do palácio e para em frente ao retrato do imperador, ela o considera um caso lamentável e expressa sua decepção, observando que sua majestade possui apenas poderes medíocres. Os navios navegam pelo Mar do Amor, e Rosalind e Taemin se encontram sentados à mesa do terraço, desfrutando do chá. Rosalind desdobra uma carta em sua mão, cujo conteúdo diz que eles devem salvar a criança que chega do mar antes que a sexta lua se levante no céu e a quinta noite passe, e se eles não conseguirem salvar o menino, os tesouros que ele possui serão entregues aos mortos. Lendo o conteúdo da carta, Rosalind se pergunta se o documento se refere à vida de Taemon e à morte de Gelatia e se essa é a interpretação correta. Aqui a palavra criança se refere ao nosso herói, que carrega o sagrado colar que ela lhe entregou para proteção. Após ler a carta, Rosalind imediatamente declara que eles devem salvar a criança o mais rápido possível. Sua declaração encontra uma pergunta de Taemon, que pergunta se ela conhece pessoalmente a criança. Rosalind revela que entregou o tesouro a essa criança.
Taemon expressa suas preocupações e sugere que alguém possa já estar ciente da situação deles. Em resposta, Roselan enfatiza a urgência de localizar o garoto chamado Arsanza o mais rápido possível antes que ele chegue ao continente. Ela também revela que o menino está viajando em direção a Loebra, a pedido dela, carregando o tesouro consigo. E como a carta menciona, C deve significar que o garoto foi capturado em Hover. Expressando sua preocupação, Roselan diz a Taemon que não tem ideia para onde o navio está viajando. Em profunda consideração, Taemon aponta que se Arsanza embarcou no navio para Rohavra, ele deve ter partido de Tos. Ele continua explicando que 3 países podem ser alcançados pelo caminho do mar, sendo um deles Amor. No entanto, ao ver a aparente dificuldade de entrar em seu porto, ele exclui Amor como destino final do navio. Do telhado, Taemon exclui a possibilidade enquanto contempla sua última opção. Niox, um país onde o comércio de escravos atingiu seu auge. Ele suspeita que o menino tenha sido levado para lá, levando em consideração todas as explicações possíveis. Rosalind, admirada, questiona se há alguma esperança de salvar o menino. Enquanto Taemon se compromete a trazer a criança de volta em um mês, Tel fica à janela, olhando para a grama verde à distância. Seus olhos e mente vagueiam, relembrando uma memória que a atormenta há muito tempo. Ela recorda o tempo em que Amori perdeu sua guerra com Thanatos, e seus pais tiveram que se ajoelhar diante do imperador de Tanitos e seu povo. A situação envergonhou seus pais quando o imperador ordenou que eles beijassem seus pés diante de uma multidão. Sentindo raiva desses eventos passados e com seu sangue fervendo, ela se lembra de como o constrangimento de seus pais salvou as vidas de 12.000 ou mais residentes. No entanto, sua irmã foi arrancada dela como parte de um acordo de troca com Thanatos. Ela se pergunta sobre o paradeiro de sua irmã agora, lembrando do tratado de paz de 100 anos que agora existe entre os 2 países após o sacrifício de sua família. O dia em que sua irmã foi levada foi declarado um dia de luto, e lembrando essas memórias atormentadoras, Tel se compromete a descobrir sobre sua irmã Nara. Desde que a bondosa imperatriz foi deposta e a família Sunset caiu, ela tem certeza de que em breve Thanatos testemunhará o mesmo destino, com o imperador arrogante no poder agora. No entanto, suas preocupações se concentram na escrava que Taemon trouxe de volta, que pode ser a rainha de Thanatos. Percebendo que precisa de um plano melhor, Tel imediatamente ordena a seus guardas que vigiem a mansão de Taemon e que tragam a garota até ela sempre que sair, mesmo que seja necessário sequestrá-la. Navegando pelos corredores mal iluminados do palácio, Natasha fica obcecada com os pensamentos de derrubar o imperador e planeja um plano de contingência caso precise se exilar em outro país. Ela decide que seu destino preferido é Emori, devido à sua notória reputação e aos rumores de caos e barbarismo que residem no lugar. Em meio a seus devaneios, ela relembra o ministro das Relações Exteriores de Amori, Tama, que nunca lhe deu atenção e era o único homem de seu tipo. Natasha planeja cativar gradualmente o homem com seu charme e beleza e encontrar uma maneira de entrar no país através dele. Perdida em seus pensamentos, ela chega ao final do corredor e bate suavemente em uma porta, que é aberta por Carson Ba, com quem Natasha está tendo outro caso ilícito, um relacionamento secreto. Carson fica animado ao ver sua amante e a puxa para um abraço caloroso enquanto ela se desculpa por sua demora, culpando o imperador por seu atraso aparente. Sua revelação visivelmente enfurece Carson, mas ela abafa suas palavras com o toque de seu dedo indicador e o empurra para dentro do quarto, fechando a porta atrás de si. Dentro do quarto, uma mesa gigante fica entre 2 sofás. Natasha empurra Carson para cima da mesa e, apoiada nele, se aproxima de seu rosto e alerta sobre o ambiente no palácio enquanto seu dedo delicado contorna suavemente seu rosto. No entanto, sua advertência encontra outra reação de Carson, que compartilha sua aspiração de derrubar o imperador e ocupar seu lugar, afirmando que ninguém no palácio tem força suficiente para prejudicá-lo. No entanto, sua mente observa a arrogância do homem que está sentado abaixo. Seu delicado corpo acariciando sua barriga grávida, ela assegura a Carson que o imperador foi usado por sua inteligência enquanto se aproxima de seu rosto e questiona com uma postura sedutora se ele ajudará seu filho a se tornar o próximo imperador do país.
Hipnotizado por sua beleza e charme, Carson prontamente se compromete a apoiá-la em seus planos, e um leve sorriso se forma nos lábios de Natasha ao ver sua trama finalmente tomando forma na realidade. No entanto, em meio à sua interação, o clima lá fora permanece severo e implacável. Parado no terraço, Taemon visualiza a tempestade que atinge o mar diante dele, suas poderosas ondas rugindo e colidindo umas contra as outras, enquanto um raio ilumina o céu, iluminando a água agitada abaixo. Taemon relembra o dia em que fez sua viagem a Tanitos. O clima também estava severo naquele dia. E ele recorda a memória da voz melodiosa que ouviu pela primeira vez. A linda melodia vinha do terraço e, incapaz de se conter, ele foi verificar o dono da voz melodiosa escondido atrás de uma coluna. Ele testemunhou a imperatriz cantando com sua voz majestosa, que parecia um carinho aveludado, enquanto ela derramava lentamente seu coração em cada nota da canção. Taemon admirou suas habilidades apenas de longe, escondido atrás de uma coluna, enquanto pensava como essa mulher poderia ter uma voz tão doce. Sua mente divagou até a reunião deles, onde a mesma mulher delicada havia mostrado resiliência em relação ao plano e ao acordo de seu marido. Durante a conferência, a imperatriz bateu enfaticamente na mesa ao se levantar de sua cadeira, expressando sua forte discordância com o contrato proposto. Mesmo que Taemon insinuasse que o imperador havia assinado o acordo e concedido os direitos de mineração a Amor, a imperatriz afirmou com forte convicção que tais decisões não podem ser tomadas unilateralmente e que sem a aprovação da imperatriz não possuem valor algum. Com confiança inabalável, ela insinuou que se alguém conduzisse qualquer negociação sem sua aprovação no futuro, sofreria graves consequências. No entanto, sua doce voz melodiosa era completamente diferente da personalidade direta que ela demonstrava na reunião. Entretanto, a imperatriz parou de cantar e começou a conversar com Charlotte, sua empregada próxima. Erguendo a mão em direção ao céu, ela fez um gesto para pegar a neve na palma de sua mão, afirmando que se nevasse intensamente na noite de lua cheia, as almas desceriam à terra. Revelando ainda que era o aniversário de morte de seu avô, a pobre mulher se perguntava se sua alma desceria para encontrá-la, enquanto seu rosto exibia expressões de pesar. Suas palavras impactaram Taemon, que sempre a considerou uma mulher má. No entanto, aquele dia mudou sua vida para sempre, e desde então ele sentia algo estranho ao olhar para a imperatriz. De volta à realidade, Taemon reconhece sua necessidade de envolver Rosalyn em um abraço caloroso. No entanto, como não se trata de uma situação de risco de vida, ele percebe que ela não atenderá ao seu pedido. Então, com um anseio profundo, ele agarra sua espada e corta seu braço, fazendo com que um jato de sangue comece a jorrar de sua ferida. Dentro do quarto, Rosalyn está sentada na cama absorta em sua leitura quando percebe Taemon entrando no quarto, sangue jorrando de seus braços. Apressadamente, ela se levanta e corre em sua direção, perguntando como isso pode ter acontecido com ele. Com os músculos tensos e respiração pesada, ele revela a ela que alguns assassinos o atacaram, o sangue jorrando de sua ferida, enquanto ele desmaia no chão e cai de joelhos. Apertando a mão dela em sua palma, ele desesperadamente pede que ela o cure, pois está tonto com a perda de sangue. Hesitante, Rosalyn pergunta se tudo está bem, enquanto ela entrelaça os dedos com os dele, criando uma conexão, e senta-se enquanto se compromete a ajudá-lo a se curar. Ela o envolve instantaneamente em um abraço caloroso e forma um casulo protetor ao redor do homem. Enquanto isso, Taemon reflete que se ele continuar se machucando assim, Rosalyn nunca suspeitará dele. O som da água batendo na praia ressoa no ar e Ana se sente em paz ao envolver os braços em torno de seus ombros e relembrar sua interação com a imperatriz Rosalyn, que lhe pediu para fugir do palácio se algo acontecesse com ela. Durante essa interação, ela revelou a Ana que havia preparado uma casa em Gnome Beach para ela como esconderijo. No entanto, Ana desaprovou veementemente a ideia e questionou sua imperatriz sobre como ela poderia pedir para ela deixar uma pessoa com quem ela havia se aproximado tanto. Depois que a imperatriz foi deposta, Ana fez seu caminho de volta para o palácio, mas seu marido exigiu que ela se retirasse imediatamente do castelo, pois sua presença era vista como uma ameaça a ele e à família deles, e ele cortou todos os laços com ela. Em uma resolução enfurecedora, ele friamente insistiu que ela não tinha lugar na propriedade do conde editor.
Lembrando de suas palavras frias, Ana suspira e pondera sobre seu desejo duradouro de visitar a casa em Gnome Beach com Roselan. No entanto, lá está ela agora, sentada sozinha no penhasco onde a casa está localizada, e só pode lamentar a ausência de sua imperatriz. Ana relembra sua memória sobre um homem que ela amava profundamente na praia de Noé. Segurando suas mãos, ele olhou carinhosamente para ela com tristeza em seus olhos, enquanto revelava a Ana que ele havia sido escolhido como enviado de Lael. Esse homem era Kane, que amava Ana com todo o seu ser. No entanto, não estava em seu destino acabarem juntos, pois o homem revelou à sua amada que a ordem veio diretamente do imperador, sabendo muito bem que a delegação de Lael nunca retorna de sua jornada. Ele pediu a ela para nunca esperar por ele e se casar com outra pessoa. Ao soltar a mão de Ana, ele partiu. Ela tentou chamá-lo pelo nome, mas não conseguiu dizer nada enquanto ele a deixava, sem olhar para trás. Relembrando sua memória linda e triste desse homem, Ana se pergunta se tudo seria diferente se ela tivesse segurado a mão de Kane naquele dia. Lágrimas rolam por seus olhos ao perceber que Kane e Rose estão envolvidos no plano maléfico do imperador. Ao se levantar de sua posição, pensando que ela não possui mais amor ou família pelos quais possa continuar vivendo, ela se aproxima do fim do penhasco, incapaz de cumprir sua promessa. Ela se pergunta como Rose foi ingênua e como deveria ter se protegido com a fortuna em vez de entregá-la a ela. Quando Ana de repente ouve uma voz atrás dela pedindo para ela parar, a babá da casa de praia a chama pelo nome enquanto corre, gritando sobre uma carta que acabou de ser entregue. Ouvindo sua revelação, Ana se vira rapidamente, mas em um momento fugaz, seu pé escorrega, fazendo com que ela caia. Ela se vê pendurada no penhasco, chamando desesperadamente por ajuda, e no último segundo, a babá segura sua mão e a puxa de volta, perguntando imediatamente sobre suas intenções e investigando se ela sofreu alguma lesão, revelando seu bem-estar. Ana questiona instantaneamente a carta que a babá lhe entrega rapidamente, que é endereçada à garota na floresta de rosas cor-de-rosa. Ao ver isso, Ana fica emocionada, pois sabe exatamente quem lhe enviou esta carta. Por outro lado, Roselyn senta em sua mesa, escrevendo uma carta para sua amiga Ana, enquanto se pergunta se Ana vai saber que ela é a remetente dessa carta. Ela relembra a infância delas, quando costumavam brincar juntas. Roselyn era chamada de caçadora de cenouras no jogo, enquanto Ana era chamada de garota do jardim de rosas rosa. O irmão de Rose interpretava o personagem do arbusto de espinhos. As três crianças brincavam com esses nomes estranhos pensando que eram completamente normais, pois formavam belas memórias juntas. Assumindo que seria uma adorável lembrança, Rosalind sabe que Ana vai imediatamente reconhecer de quem é a carta quando ela escreve seu plano no papel, revelando que a família Sunset não existe mais em Thanatos. Agora, o governo é formado por Marquis Pronhélio, o governante da região noroeste, e Duque Gertion, também conhecido como Cão Real. Ela menciona a lealdade do Duque Gertion, que uma vez tentou amputar a orelha para provar que estava apenas ouvindo o imperador. O plano de Roselan envolve mudar sua lealdade do comunismo atual com a ajuda de Henrique Arpatil, que é o mestre da espada de Perso, o duque da família Gertion. Além disso, ele também fornece apoio espiritual a Perso Gertion. Escrevendo sobre um incidente que ocorreu 3 anos atrás, ela revela na carta que quando Henrique Arpatil quase foi punido pelo imperador por seus impostos devidos, o duque pagou 10 vezes mais ao governo e até mesmo se opôs ao imperador para salvar o mestre da espada. Ela planeja convencer esse homem, Henrique Arpanil, a influenciar o Cão Real, pois Perso também sabe que Henrique tem uma mão influente sobre ele e, portanto, esconde sua identidade do mundo. Finalmente, ela revela que sua preparação para iniciar sua estratégia está completa. Sentada em sua mesa, Rosalind lembra-se de 3 itens importantes: o colar da família Sunset, o cálice dourado de Osha e a flauta do santuário de Amos, que estão bem escondidos por ela. No entanto, ela percebe sua incapacidade de coletar esses itens, apesar de conhecer sua localização, e reconhece que a ajuda de Ketone, aquele que pode olhar para o futuro, será indispensável. De repente, uma dor aguda e queimante no peito desvia sua atenção de seus pensamentos, e ela corre em direção ao espelho para visualizar a origem de sua agonia.
Para sua maior surpresa, o nome de Taemon está impresso em seu peito em um escarlate ardente, deixando-a se perguntando se talvez essa seja a marca da qual ele estava falando e o poder que ela deseja. Enquanto isso, Taemon realiza uma reunião para os cavaleiros platonistas, onde revela seu objetivo de procurar por uma criança e encontrá-la o mais rápido possível. Seu plano envolve seguir o navio em direção a Niox, já que o final do mês de negociação está próximo, e se perderem a oportunidade de localizar a criança durante esse tempo, mais complicações os atrapalharão. Um cavaleiro loiro comenta que essa criança no navio de tráfico humano pode já ser escrava em Niox. Taemon o questiona sobre o interrogatório com os piratas, ao que ele responde que os piratas informaram sobre um navio que chegou a Niox 2 dias atrás. Ao ouvir a notícia, Taemon anuncia prontamente sua partida do continente no dia seguinte, porém ele planeja esconder a verdadeira natureza de sua jornada, informando a todos que eles chegaram a Niox em busca do tesouro roubado. Um dos cavaleiros, um ruivo musculoso, pergunta a Taemon se ele os levará em sua jornada, mas ao ver a hesitação de seu capitão em levar vários homens, ele se levanta de seu assento para confrontá-lo, informando sobre os perigosos monstros que podem aparecer em seu caminho, e que apenas os cavaleiros platonistas podem lutar com eles. Ao ver a motivação deles, Taemon cede e permite que se juntem a ele na empreitada. Taemon está ocupado com seus mercenários quando a suave voz de seda, seu mordomo, o lembra de se virar. Ela lembra sobre um evento próximo que Taemon aparentemente esqueceu. Ela o lembra da chegada de seu irmão que é esperado em breve. Os olhos de Taemon se arregalam, e ele se pergunta se em breve significa agora. Seda hesita, mas imediatamente esclarece que seu irmão está previsto para chegar na próxima semana. Enquanto isso, um homem montado em um cavalo branco atravessa o deserto aparentemente interminável em direção a Amori. Rosalind dorme pacificamente em seu quarto quando uma batida alta a desperta e ela é convidada a deixar a pessoa entrar. Taemon entra em seu quarto e, ao ver seu rosto, ela imediatamente pergunta se ele está machucado ou ferido, ao que ele responde com expressões tristes e comenta se só é permitido vê-la quando está ferido. Sua declaração desperta uma mistura de emoções em Rosalind, que o olha com um toque de raiva, questionando como sua mão ferida se curou através de um milagre. Enquanto isso, Taemon senta em sua cama e dá a notícia de sua partida no dia seguinte para procurar o garoto. Sua declaração pega Rosalind de surpresa, e ela encontra sua resposta com tristeza refletida em seu rosto, o que leva Taemon a perguntar sobre suas preocupações em relação a ele. Ela desvia o rosto do homem, visivelmente tentando esconder suas emoções. Seu gesto toca Taemon, e ele expressa sua gratidão a Arenosha por mostrar esse lado dela, instando-a imediatamente a mostrar apenas seu lado vulnerável na frente dele. Sua observação confunde Rosalind, enquanto Taemon aproxima o dedo de seus lábios e revela ainda mais que isso confunde as pessoas e desperta um desejo dentro dele. Ele penetra seu olhar em Rosalind, que se senta vulnerável diante dele, seus olhos incapazes de encontrar o dele, enquanto ela afirma firmemente que nunca mostrou tal rosto ao qual Taemon está se referindo. Ouvindo sua declaração, Taemon a levanta gentilmente e a leva até o espelho para mostrar o que ele está falando. Enquanto Rosalind reage às suas ações e pede para ser colocada no chão, ele a leva até um espelho gigante, onde Rosalind encontra seu reflexo vulnerável, sua figura delicada segurada por Taemon, que sussurra em seu ouvido e pergunta o que ela vê no espelho. Rosalind questiona o significado de sua declaração, então Taemon pergunta ainda mais se ela acha seu reflexo bonito, implicando que seu reflexo não pode ser comparado à sua imagem na neve. Colocando as mãos em seus ombros, ele se aproxima da mulher, que desperta várias emoções em seu coração, e expressa sua admiração por quão cativante é sua beleza. Rosalind pede a ele que pare com suas palavras, tornando-a ainda mais vulnerável. Ele forma um casulo protetor ao seu redor e expressa sua tristeza por ela ter nascido em Tanitos e não em um lugar onde ele poderia tê-la conhecido mais cedo. Ao trazer seu rosto para perto do dele, ele implora para que ela sorria mais, já que ela raramente sorri. Suas palavras perfuram seu coração como flechas, enquanto ela inclina a cabeça, seus olhos piscando para baixo. Taemon então continua instruindo-a a nunca sair de casa na sua ausência, já que a notícia de que ele trouxe uma mulher se espalhou por todos os lugares.
Ele explica sua falta de informações sobre o que o futuro reserva, enquanto revela outra notícia importante para Rosalind, contando sobre a chegada esperada de seu irmão, que vem buscar remédios a cada 2 anos e deve chegar em breve. No entanto, Taemon não verá desta vez, parecendo visivelmente envergonhado por seu irmão, e pede a Rosalind que não se importe com sua presença. Enquanto isso, um magnífico corcel com um reluzente casaco de ébano galopa pelo intenso calor do deserto. Um homem vestindo um manto branco cavalga esta magnífica criatura enquanto eles correm pelo vasto deserto e alcançam os limites de amor. Ao chegar, o homem tira o capuz de seu manto, revelando seus cabelos castanhos e olhos azul oceano, enquanto ele exclama com alegria que sua jornada finalmente está chegando ao fim. Este homem é Casion Crisis, o irmão mais novo de Taemon Crisis. Ainda temos que descobrir o que acontecerá com o rei tirano de Thanatos e como e quando ele será traído por sua própria musa, e como o relacionamento entre Rosalind e Taemon irá se desenvolver ainda mais. No entanto, é aqui que este segmento deste manhã termina. Se você gostou desta história e quer que continuemos, por favor deixe um comentário abaixo com o nome de Taman Foren.